Ontem o Copom anunciou a redução de 0,75 na taxa Selic. E nós trazemos aqui o economista Ivo Barbiero para falar o que significa isso na nossa economia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ivo. Eu gostaria que o senhor falasse o que significa essa redução de 0,75 na taxa Selic que foi anunciada ontem. Essa redução de 0,75 é a mesma magnitude da penúltima redução, da última redução anterior, e mostra realmente a capacidade que a economia brasileira tem de suportar uma queda dessa magnitude, para que as medidas tomadas recentemente, principalmente de novembro do ano passado para cá, formem um lastro, um colchão de reduções de custo, principalmente na esfera do crédito, para que a economia se prepare para galgar outros degraus na sua expansão, buscando uma expansão para 2011, que eu espero que seja por volta de 3,5%. E que a inflação, que está bastante sobre administração, continue e que ela não ultrapasse os 4,5% que é na meta. Então, procuramos com isso, com inteligência, com esforço, dar novo lastro para a economia, parte industrial e a parte comercial, de formar um outro esforço, uma outra plataforma de crescimento para que depois de 2013, 2014 continuamos crescendo. Em linhas gerais, o que significa isso para o bolso da pessoa que está assistindo a gente, o telespectador que está assistindo a gente? O que significa para a dona de casa, por exemplo? Já temos as decisões da Caixa Econômica e do Banco do Brasil e o BNDES na área de pessoa jurídica, de redução de taxa, e os bancos privados estão acompanhando. Isso significa que há a possibilidade de eu cumprir, ou eu de buscar as minhas necessidades verdadeiras e legítimas com recursos captados do mercado financeiro, cumprir as minhas necessidades e ter suficientemente caixa para cobrir essas obrigações. Eu devo sempre procurar entender que toda operação financeira, ela está baseada num tripé que nós não podemos se esquecer dele, que é o tripé de segurança, liquidez e rentabilidade. Então ninguém vai fazer um negócio se não é seguro, líquido, certo? Tá? E rentável. Se eu fizer uma operação que não tem esse tripé, eu estou fazendo uma filantropia. E a economia não está para isso. A economia brasileira tem sofrido com a concorrência, então nós temos que estar com um sistema que tenha custo suficiente para eu poder ter a mercadoria para disputar o mercado, seja interno ou externo. Essa é a segunda redução, né, Ivo? Essa redução da Selic de 0,75 é a segunda redução. Já tivemos de agosto para cá 5 reduções, já passamos dos 12,75 para 9%. Esse conjunto de redução, que podemos dizer que ocorreu isso em 9 meses, de agosto para cá, representa uma queda de 1/3 da magnitude da Selic. A Selic, na verdade, é uma taxa indicativa da política monetária, não é uma taxa de prática diária, porque a taxa de prática diária é a taxa de juro que é formada pela oferta e demanda de crédito. Desculpa. Nós temos que entender que nós brasileiros temos que ser também inteligentes como o mercado europeu, o mercado americano, de modo que, para eu cumprir a minha necessidade, eu não posso me enforcar com empréstimos caros. Então, empréstimos têm que ser estudados com muito critério e obedecer ao seu fluxo de caixa. O momento agora é de não fazer empréstimo, é de não fazer compras a longo prazo, seria mais ou menos isso? Isso. É não fazer, a não ser que você tenha um projeto muito bem definido, muito claro, e pesquisar a fonte de recursos, assim como você vai pesquisar o preço de uma mercadoria de supermercado. Os bancos são as nossas lojas, nossos supermercados. Então, na hora que eu vou procurar um recurso, eu tenho que ir lá e se apresentar sempre como bom pagador, como pessoa que cumpre as suas obrigações, certo? Para poder disputar preço. Gostaria que a economia, nesses dias agora, principalmente nos próximos 3 meses, não fosse fazer nada sob emoção. Ah, tem dinheiro fácil, vou pegar dinheiro. Não, analise com muito cuidado, certo? Para poder formar
que eu chamo de uma inteligência de negócios estruturados, onde que eu busco a melhor situação para a minha decisão. Eu tenho o meu negócio aqui, e o que eu devo fazer para buscar um recurso compatível com aquele projeto que eu tenho na minha mão. Essas crises, agora mudando um pouquinho de assunto, essas crises que estão acontecendo na Europa, elas vão chegar aqui com uma força maior do que a gente está esperando? Por exemplo, como aconteceu na Grécia? Não vejo isso, não. Certo. Eu não vejo nada parecido com bolha, só para citar o caso americano, no sentido de bolha econômica, como aconteceu no mercado americano, e também não vejo nada parecido com, citando Grécia, a própria Espanha, Portugal, aqui no Brasil, porque nós temos uma economia que eu considero, já somos a 6ª economia no mundo, certo? Nós temos uma economia forte e temos uma economia que tem tecnologia. O nosso sistema bancário é um dos sistemas mais perfeitos do mundo. O Brasil obedece rigorosamente às normas de Basileia. Então, eu não vejo a crise europeia como um fator que vem aqui assim, destruturar a nossa economia. Eu tenho que aproveitar essas brechas que a economia mundial está me dando e conquistar esses espaços. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no TJ Alfa, de dar essa verdadeira aula de economia para a gente. Eu agradeço e me coloco à disposição, gosto muito de falar desse assunto e realmente gostaria de transmitir que nós estamos em uma situação muito boa para que essas medidas sejam altamente frutíferas na economia brasileira. Obrigado. Obrigado. Agora você fica com César Fofá no Direto da Redação. Muito bem, Robson, direto da redação do jornal Folha de Alphaville, os principais assuntos de hoje e os nossos comentários para o TJ Alfa. O Itaú Unibanco anunciou redução das taxas de juros cobradas nas operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas, principalmente as pequenas e médias empresas. O banco segue decisão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do HSBC, do Santander e também do Banco Bradesco, que também reduziram os juros nas últimas semanas. O Bradesco anunciou a medida na quarta, assim como o Banco Itaú. As instituições fazem reduções após a presidente Dilma Rousseff dar um puxão de orelha nos banqueiros, defendendo aí a redução do spread dos bancos. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, também puxou a orelha dele, cobrou aumento aí de crédito e redução das taxas de juros cobradas aí pelos bancos privados do país. A notícia sobre a redução das taxas de juros, obviamente, deixa feliz qualquer um, No entanto, o consumidor deve ficar muito atento antes de mudar de banco ou fazer uma renegociação com as suas dívidas também. Isso porque, para definir a taxa de juros ao cliente, além dos dados da renda, emprego e o cadastro, basicamente, das empresas, o banco também leva em conta todo o histórico de relacionamento, investimentos, previdência, seguros, cartão de crédito, histórico de pagamento, pontualidade. É uma gama imensa de temas e itens que compõem essa tal redução aí. Alguns bancos, inclusive, já discutem aí vender pacotes de produtos para aceitar determinados clientes com reduções, ou seja, banqueiro não dá ponto sem nó, A área, Associação Residencial Empresarial Alphaville, inicia nos próximos dias uma campanha de conscientização voltada aos pedestres. A área quer que os pedestres utilizem as faixas e espaços concretados para caminhar, ao invés de danificar os jardins. A campanha de esclarecimento será feita a partir da colocação de placas de orientações em jardins e canteiros. Aí, como várias pessoas destroem os gramados e jardins do bairro, a área resolveu colocar alguns gradis também em várias alamedas, inclusive na Rio Negro, e os operários agora estão colocando gradis nas proximidades do Residencial Zero. E antes que tenhamos aí um bairro totalmente cercado por grades, a área decidiu partir para a conscientização dos visitantes e também dos moradores para que respeitem as áreas verdes, que não são diferentes em qualquer situação, em qualquer lugar do planeta, Fazer a travessia em locais seguros, nas faixas. Eu hoje mesmo presenciei quase algum sinistro na Rio Negro, onde várias pessoas atravessavam fora da faixa, com caminhões passando, carro em velocidade.
Foi um negócio meio estressante, eu precisei parar, e aí a gente fica com receio, né, de parar e alguém vir atrás e bater também no carro. É muito complicado. Cada um tem que fazer a sua parte. Os carros têm que parar nos sinais e também nas faixas de segurança, e os pedestres também devem atravessar nas faixas de segurança também. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionou a lei que estabelece multa de R$ 1.239 para quem passar trotes para a polícia, corpo de bombeiros ou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, né, que tem as ambulâncias. De acordo com a lei, o assinante ou responsável pela linha que originar a chamada sem veracidade, fazendo o trote, ficará sujeito à multa. A multa vem pela conta de telefone, né? E quem passar trote está sujeito a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa de acordo com o Código Penal. Ou então é um pacote completo, né? Vai multa, prisão e todo o processo penal em cima. A regulamentação da lei deve sair até em 90 dias. Essa lei já está na Assembleia há um bom tempo. Essa lei já tinha sido vetada há algum tempo atrás, se me falha a memória, em 2009. Voltou agora, a pauta foi desenhada. E para vocês terem uma ideia, de suma importância isso. O Brasil é realmente complicado, é um país do bom humor, mas isso cheira ao exagero. O Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo recebe cerca de 5.000 trotes por dia no estado inteiro. É muita coisa, isso atrapalha, traz um prejuízo enorme ao governo, ao estado e à sociedade em geral. Eu sou o César Fofá, direto da redação do jornal Folha de Alphaville para o TJ Alfa. Obrigado, Fofá. E no próximo bloco, novidades no Grêmio Barueri. Até já!